O plenário do TSE decidiu que o presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro não pode gravar e transmitir lives de cunho eleitoral destinadas a promover a sua candidatura ou de terceiros dentro de sua própria casa, o Palácio da Alvorada. Dos 7 ministros, 3 acompanharam a decisão liminar de Benedito Gonçalves. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. 3 foram contrários. Os ministros Raul Araújo Filho, Carlos Orbach e Maria Cláudia Buchianeri entenderam que não faz diferença o local em que as lives são feitas. E em 2014, a presidenta Dilma foi entrevistada no Palácio da Alvorada por William Bonner, na rodada de entrevista dos candidatos à presidência da República. Isso foi transmitido no horário nobre da TV Globo, um ato oficialíssimo de campanha, porque todos os candidatos se submeteram àquelas mesmas entrevistas, com a mesma métrica e com o mesmo tempo. Agradeço o ministro Carlos Orbach, que acompanhou a divergência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Buchianeri. Obrigada, presidente. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas. Senhor presidente, ao contrário, senhoras advogados e advogadas, senhor presidente, ao contrário do caso anterior, em que tive a alegria e a honra de acompanhar o relator aqui, eu vou pedir vênia para também divergir. Tal como bem ponderaram os ministros Carlos e ministro Raul, o tema não é de todo novo aqui nesta corte, muito embora a sucessão tecnológica nos impõe a analisar o canal específico utilizado, mas o tema não é de todo novo. O artigo 73, que estabelece as nossas clássicas condutas vedadas, no caput, ele diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então é um dispositivo que veio na perspectiva, na década de 90, na perspectiva da emenda constitucional da reeleição, e procurou estabelecer alguns parâmetros proibitivos aos agentes públicos, para que num cenário em que a reeleição é permitida, eles não se valessem então da estrutura administrativa para quebrar a igualdade de oportunidades. Então quer me parecer que todo vetor interpretativo a nortear a leitura das hipóteses proibitivas previstas nos diversos incisos do artigo 73 sempre deve ser: a conduta precisa ter aptidão, ela precisa ser tendente a quebrar a igualdade entre competidores. E aqui nós temos o parágrafo 2º do artigo 73, que é o dispositivo que está aqui, ora, em debate, que diz que o presidente da República, e não apenas ele, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito, pode usar a residência oficial para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, e aqui vem a ressalva final, desde que não tenham caráter de ato público. E aí o debate que se coloca é o seguinte: uma live feita num recinto fechado, num fundo de uma prateleira, de uma estante qualquer, ou seja, um elemento completamente neutro, que não agrega valor absolutamente nenhum àquela live. Mas se o simples fato dele estar na residência oficial, sozinho, ou com 3 ou 4 pessoas ali no seu entorno, mas o fato desta fala, quase que solitária, poder ser transmitida via internet para outras pessoas, para uma infinidade de pessoas, e aí vem os desafios que a tecnologia nos impõe. Se o fato deste ato solitário, quase que isolado, poder chegar a múltiplas pessoas, se isso torna este evento um evento público a ponto de atrair a parte final do parágrafo 2º, sempre lembrando que, como se trata de um parágrafo, ele está a serviço do caput. Ou seja, nós precisamos interpretá-lo, invariavelmente, na perspectiva de comportamentos que tenham tendência, e esse é o verbo, a expressão da lei, de quebrar a igualdade de chances entre concorrentes. E aqui, rogando as mais respeitosas vênias, eu entendo que o fato dele fazer uma live com uma estante de livro ou com uma parede branca, mas porque ele está na sua residência oficial, isso não agrega nenhum valor a uma live que ele fizesse dentro de um quarto de hotel,
com o mesmo fundo branco. Se eu pegar duas lives, uma feita dentro da residência oficial, e volto a dizer, ele está lá não por opção, mas sobretudo porque ainda é o chefe do Poder Executivo, e a jurisprudência desse tribunal é remansosa, no sentido de que o agente público que concorre à reeleição não perde a condição de chefe do Poder Executivo. Qual é a diferença entre uma live feita pelo candidato A com fundo branco dentro da residência oficial e uma live feita por um candidato B no fundo branco, num hotel? Com todas as vênias devidas, eu vejo que a diferença é nenhuma. Eu não consigo afirmar que o fato da parede branca que está no fundo da live ser na residência oficial dá uma vantagem comparativa a esse candidato, que também é gestor público, a ponto de violar o caput, que só cogita condutas vedadas se estivermos na perspectiva cogitada e mesmo em tese de quebra da paridade de chances. Vamos supor que o presidente coloque um filtro falso nas suas costas, e a gente sabe que os aplicativos de Zoom permitem isso, a gente pode colocar a logo do que quiser ali atrás da gente. Vamos supor que ele coloque esse filtro. Que diferença faz ele estar na casa dele, que por acaso, neste momento, temporariamente é a residência oficial, de ele estar num hotel com o mesmo fundo? Eu faço essas teorizações e esses esgarçamentos retóricos para mostrar e para justificar a minha premissa de que, no caso concreto, a realização de lives revela um instrumento barato, democrático, agrego o ministro Carlos, não poluente, porque falar hoje de integridade eleitoral é também cogitar de campanhas limpas na perspectiva do meio ambiente, e altamente isonômico. Volto a dizer, se ele colocar um fundo fictício, eu não consigo saber qual é a diferença comparativa de uma live feita num quarto de hotel, numa sala de aeroporto ou no local onde a pessoa dorme por ocupar determinado cargo público. A situação, como disse o ministro Carlos, não é nova. Eu cito aqui o trecho do ministro Henrique Neves, na representação 84890, em que ele diz o seguinte: o que vemos no caso é a utilização de um acesso à internet, que qualquer candidato pode fazer da sua casa, e o presidente da República mora no Palácio da Alvorada, não porque quer, mas porque é obrigado, por questão de segurança. Então, exigir que ela, porque na época era uma presidenta, tivesse que sair do palácio para ir para uma lan house acessar a internet e fazer esse mesmo diálogo virtual, seria perfeitamente possível, mas não me parece aqui seja o caso de transgressão. E eu resgatei, para esgarçar retoricamente o meu fundamento, eu resgatei que, por exemplo, em 2014, nós tivemos muitos casos aqui, eu mesmo relatei alguns, de rodadas de entrevistas com os candidatos, né? As emissoras de televisão fizeram rodadas de entrevista com os candidatos. E em 2014, a presidenta Dilma foi entrevistada no Palácio da Alvorada por William Bonner, na rodada de entrevista dos candidatos à presidência da República. Isso foi transmitido no horário nobre da TV Globo, um ato oficialíssimo de campanha, porque todos os candidatos se submeteram àquelas mesmas entrevistas, com a mesma métrica e com o mesmo tempo. E a presidenta, então, porque é presidenta mesmo, a despeito de ser candidata, segue presidenta, usou da prerrogativa de fazer essa entrevista ao Jornal Nacional de dentro do Palácio da Alvorada, e não com um fundo tão neutro, uma mesa bonita, um tapete persa, o que também não viola, ao meu sentir, de nenhuma forma, a regra e o parágrafo 2º do artigo 73, porque, muito embora transmitido, nesse caso da presidenta Dilma, Jornal Nacional, para milhões de pessoas, era um ato ali que contava com 3, 4, 5 pessoas. Quer me parecer que a ratio subjacente ao parágrafo 2º do artigo 73, quando ele veda atos públicos, evidentemente que é uma lei da década de 90, é a perspectiva de comícios, né, de fazer grandes manifestações de campanha dentro de uma residência oficial. E, por fim, eu fico imaginando se estabelecêssemos essa proibição nas eleições de 2020, em que, em razão do coronavírus, muitos e muitos TREs proibiram, não foram poucos não, a prática de atos presenciais de campanhas eleitorais. Eu fico me perguntando como faria o prefeito de São Paulo, como faria o prefeito do Rio de Janeiro numa campanha eminentemente digital,
sem ter a opção de, num quarto fechado com fundo branco, fazer a live da residência oficial, onde por dever de ofício, por questões de segurança, deve habitar. Então, entendendo... O prefeito de São Paulo não tem residência oficial, ele mora na casa dele mesmo. Mora na casa dele. Eu não sei se o do Rio tem, o ministro Benedito vai saber se ele tem ou não tem. Mas ainda assim, quer me parecer que não haveria problema, inclusive se fosse na sede do governo, né? Que também é um ambiente público e oficial, também para mim não faria diferença alguma. Então, com esses fundamentos, agradecendo as achegas, eu peço as vênias, mais respeitosas vênias ao senhor corregedor, para neste processo específico não referendar a medida liminar como voto. Agradeço a ministra Maria.